Então, continuando o nosso vídeo ali sobre tratamento em crianças, recentemente veio até a mim uma pessoa que veio me contar um pouco das dificuldades que estava tendo com a sua criança de 8 anos na sua casa. Dizia que era uma criança que fazia muita birra, não aceitava se alimentar e chamava atenção de várias formas. Essa criança ficava muito doente. Ele me passou, então, eu já conhecia essa criança, eu convivi um pouco com ela, e um pouco do convívio que nós tivemos ali, consegui captar algumas personalidades nas ações e atitudes dela. E comecei a conversar com ele que essa criança, na verdade, dentro dela, havia um sentimento muito forte de que é muito difícil para ela criar laços com outras pessoas, porque na verdade, lá no inconsciente dela, ela não aceitava, de certa forma, deixar as pessoas gostar dela. Então, toda vez que alguém estava gostando dela, estava cuidando com carinho, com amor, ela fazia alguns atos, fazia algumas atitudes, fazendo com que as pessoas ficassem com raiva, ficasse decepcionada com ela, chamasse atenção, sempre criando algum atrito ou algum conflito, contribuindo dessa forma. E nós percebemos que esse quadro ele veio inicialmente lá da gestação dessa criança. A mãe dela teve uma separação muito difícil, muito brusca com o pai dessa criança, muita briga, muito conflito. E essa mãe carregou dentro de si um sentimento muito forte de culpa, que é como se inconscientemente tivesse uma dívida com essa criança. Então essa mãe, ela fazia várias coisas, tomava várias atitudes justificando as atitudes daquela criança. E isso acabou se tornando um círculo vicioso, no qual a criança agia dessa forma e a mãe reforçava isso na criança. E esse ciclo vicioso, ele se perpetuou durante vários anos, ao ponto de tornar isso, de uma certa maneira, insuportável. Então, passei essas orientações para essa pessoa e nós iniciamos, então, o tratamento nessa criança. Trabalhamos aí essa personalidade que não aceitava o amor, o carinho de outras pessoas. E quando nós vamos mais fundo nessa personalidade, é uma personalidade que, na verdade, ela não se gosta. Ela não se aceita no mundo. E é uma personalidade, quando você vai conversar com ela, ela simplesmente se odeia. Ela não gosta de estar aqui, não permite ser feliz. É uma personalidade revoltada. Tratando essa personalidade revoltada com amor, com carinho, mostrando, na verdade, que o mundo não é algo nocivo, porque essa personalidade ela quer se defender do mundo. Então ela não quer criar laços com as pessoas, não quer criar carinho, não quer criar amor, porque muitas vezes essa personalidade acaba se decepcionando com as pessoas. Então esse medo da decepção faz com que ela acabe afastando as pessoas, afastando das situações. Tratando isso, está mudando bruscamente a vida dessa família, dessas pessoas, e o resultado está sendo impressionante realmente, está sendo muito bom, está sendo muito positivo. Um dos outros aspectos também que nós percebemos aqui em várias crianças, principalmente em algumas que estão nascendo nessa época atual, eu vejo muitas pessoas falando de índigos, cristais, arco-íris, etc. Grande parte das crianças que nós tratamos nesse período aí, algumas têm uma dívida kármica muito forte, muito intensa. Tem algumas personalidades que nós verificamos assim, que tem uma dívida kármica tão grande quanto pessoas que nasceram nos anos 70, 80, 90, durante esse período. Então, não dá, pela observação que nós estamos tendo,
Não dá para dizer que todas as crianças que estão nascendo lá depois do ano 2000 têm essa parte espiritual tão limpa, assim, tão purificada, vamos assim dizer, né, num termo meio mais direto. Mas são crianças que têm uma espiritualidade muito aflorada, isso de fato tem. Tem mentores, teve uma criança que nós tratamos que tem um mentor espiritual que eu nunca tinha visto em nenhuma outra criança até hoje, principalmente porque essa criança era autista e essa realidade aqui para ela é muito diferente do plano de onde ela veio e é muito interessante sentir isso, sentir como ela vive e compreender como ela vive nesse plano. Então nós passamos orientações para esses familiares também, como lidar com essas situações, como lidar com essas crianças. Alguns outros casos também que nós percebemos, existem crianças que são muito cobradas pelo seu pai. Teve uma situação que nós percebemos de uma personalidade de uma criança que ela estava sendo muito cobrada pelos pais, num nível muito intenso, ao ponto dela ter algumas personalidades já do passado dela de suicídio. Então nós conversando com o pai, falamos, vamos cuidar, vamos maneirar, precisa de amor, de carinho, de amparo, de proteção, e não essa cobrança constante. E realmente, eu acredito que ali, eu não tive mais notícia, a atitude da família mudou em relação a essa criança e começou a tratar ela de uma maneira diferente. Então nós estamos aprendendo cada vez mais dentro do campo aí das chaves da cura, e nós estamos percebendo que, de fato, a compreensão da criança é muito importante. Tem muitas crianças especiais nascendo hoje, então tem que saber lidar com essas crianças, ver também a parte do histórico espiritual delas. E quando uma criança recebe o tratamento das chaves da cura, principalmente quando ela é mais antes dos 7 anos, que está ainda o campo bem aberto, existem algumas personalidades do passado dela que, quando é mudado, vai definir todo o processo de vida encarnatório dela. Então, são inúmeras dificuldades, inúmeras situações que ela não vai precisar passar. E algumas pessoas podem perguntar, mas e o livre-arbítrio dela? Mas nós estamos aqui para buscar o autoconhecimento, para buscar o desenvolvimento pessoal, para nos melhorar o nosso interior. E tratamos apenas aquilo, como disse lá no vídeo sobre livre-arbítrio, aquilo que a espiritualidade nos passa. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito bom nessa parte, com novas descobertas, novos campos, e vamos continuar assim, tá bom? Obrigado aí por assistir nossos vídeos e também por nos ouvir. Muito obrigado, até mais.